Aprenda a dizer. What's up significa o que se passa. Repita comigo. What's up? Time's up quer dizer o tempo acabou. Repita comigo. Time's up. Comenta destravar e receba o acesso das aulas intensivas. Como se diz às vezes em inglês? Sometimes. Como se diz talvez em inglês? Maybe. Como se diz sempre em inglês? Always. Como se diz nunca em inglês? Never. Como se diz no entanto em inglês? However. Como se diz então em inglês? Then, ou so. Como se diz de repente em inglês? Suddenly. Como se diz agora mesmo em inglês? Right now. Como se diz quente em inglês? Se diz hot. Repita comigo. Hot. Como se diz frio? Se diz cold. Repita comigo. Cold. Aprender inglês comigo é fácil, só me dá 1 minuto por dia. Como se diz claro? Se diz light. Repita comigo. Light. Como se diz escuro? Se diz dark. Repita comigo. Dark. Comenta em inglês para receber nossas aulas intensivas. Como se diz limpo? Se diz clean. Repita comigo. Clean. Como se diz sujo? Se diz dirty. Repita comigo. Dirty. Como se diz seco? Se diz dry. Repita comigo. Dry. Segue o nosso perfil para aprender mais. Como se diz molhado? Se diz wet. Repita comigo. Wet. Como se diz vazio? Se diz empty. Repita comigo. Empty. Como se diz pão em inglês? Se diz bread. Repita comigo. Bread. Aprender inglês conosco é fácil, só nos dá 1 minuto por dia. Como se diz água? Se diz water. Repita comigo. Water. Como se diz leite? Se diz milk. Repita comigo. Milk. Comenta classe para receber acesso das nossas aulas intensivas. Como se diz café? Se diz coffee. Repita comigo. Coffee. Como se diz chá? Se diz tea. Repita comigo. Tea. Como se diz arroz? Se diz rice. Repita comigo. Rice. Como se diz frango? Se diz chicken. Repita comigo. Chicken. Seja inscrito para aprender inglês conosco. Como se diz carne? Se diz meat. Repita comigo. Meat. Como se diz peixe? Se diz fish. Repita comigo. Fish.